E depois vem o advento aí do papel moeda. E o papel moeda ele começou na China em 1023 depois de Cristo, então parece que é pouco tempo, né? 1000 anos atrás aí foi quando a gente começou a ter o primeiro papel moeda que se tem registro. E ele era esse papel aqui. Nada mais é do que um registro com uma autorização do governo, né? Informando que esse papel vale certa quantidade de moedas de peso aqui. Então, tu levava lá 5 quilos de moeda, tu trocava por uma folha de papel. E por que funcionava? Porque somente o governo da China, né, tinha a tecnologia por trás do papel. Então era bem difícil falsificar. E também algum papel moeda que eu achei bem interessante é esses aqui da América, dos Estados Unidos, né? Quando não era Estados Unidos ainda. Na época da Guerra Civil, lá no século XVIII, tinha a Guerra Civil Americana. E o que aconteceu? Os dois lados imprimiam o próprio dinheiro. Cada estado, na verdade, mais de 15 estados diferentes, imprimiram papéis e moedas diferentes. Então aqui a gente já começa a ver o absurdo e começa a ficar, né? Tipo, claro que na época ainda o papel moeda que eles imprimiam tinha um lastro lá em ouro, que o banco ficava com esse ouro, né? Ou o próprio governo, que é a mesma coisa que a China fazia, né? Então, me dá as moedas, em vez de eu te dar agora moedas de metal, eu vou te dar um papel. E esse papel vale o ouro, a prata. Você pode ir lá em qualquer momento e trocar esse ouro e prata pelo papel que você tem, desde que ele seja, né, válido aqui. Então, os Estados Unidos, todos os estados praticamente emitiram seu próprio papel moeda. Para quê? Para custear a guerra. Então, o soldado chegava lá, era alistado, né, às vezes um pouquinho na força ali para a guerra. Ele ganhava como pagamento lá $1, $3. Só que porém, esse dólar aqui tu só pode resgatar daqui a 3 anos. Então tu tem que servir 3 anos na guerra e você consegue resgatar esse dólar, né, esse dinheiro daqui a 3 anos. Então não era um papel que você podia gastar na hora, ele tinha um prazo lá para ser sacado. E isso, né, para financiar a guerra civil. E qual que é o problema? Além de ficar uma bagunça, né, qual que é o dinheiro certo que eu vou utilizar? E o lado perdedor, né? Será que o lado perdedor lá conseguiu pagar as dívidas? Conseguiu pagar as dívidas pelos soldados do lado perdedor? Imagina o lado vencedor vindo lá, ó, eu lutei contra você e como pagamento, né, eu tinha ganhado essa carta de crédito aqui, agora eu quero trocar por dinheiro, por ouro, por comida, enfim. Tu acha que o lado vencedor trocou? Acho que não foi bem assim. Então, bem interessante, né? Vários dinheiros diferentes aí. E aqui alguns outros exemplos, né? Aqui o dólar do Zimbábue. Então isso aqui é uma nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Isso aqui é um exemplo clássico de inflação. Quando um país tem notas com números absurdos, porque se tu juntar, por exemplo, 10 dólares do Zimbábue, tu não compra literalmente nada. A coisa mais barata do Zimbábue deve custar $1000. Então se tu tem uma nota lá de 10, de 100, é a mesma coisa que não tem nada. Tu vai ter que juntar caixas e caixas de dinheiro, de papel, moeda, para comprar para ir no mercado fazer compras. Então as notas começam a vir o quê? Com um valor maior. Agora eu carrego uma nota que eu consigo comprar alguma coisa, né? Consigo comprar alguma coisa com essa nota e eu carrego 2 ou 3 em vez de 30 ou 1000 notas às vezes, né? Então esse aqui é um primeiro sinal de inflação. Quando o dinheiro está tão desvalorizado, 10 dólares já não é mais nada, que eu preciso criar notas de 100, de 1000, de 10 mil, de 100 trilhões de dólares para o povo conseguir usar essa nota para alguma coisa. E, né, um exemplo do Brasil recentemente, nota de 200. Porque a nota de 100, antes tu ia no mercado, tu vinha com o carrinho cheio. Tu comprava mantimentos para dias, para semanas. Hoje, tu vai com 200 pila, tu volta com 3 sacolinhas, né? E ainda tem que escolher as marcas ali que tu vai comprar. Então, isso é um exemplo clássico de inflação, quando o próprio papel moeda ele tem que ser aumentado ali os números, porque já não faz mais sentido a gente utilizar a nota de 100. Agora a nota de 100 ela acaba sendo metade do valor do que ela valeria, entende? Por isso que a gente começa a criar notas maiores, né? Porque se vir uma nota de 500, já significa que a nota de 5 provavelmente nem vai ser utilizada, como a nota de 1, que foi, né, não se usa mais. Então, papel moeda, né? Também é impresso pelos reis e governantes, também é padronizado, né? Tem todas ali as questões do papel, que é um papel específico, marca d'água, não sei o que, coisa lá, tamanho da nota, ele é padronizado. O preço dele era lastreado em ouro e prata, e esse era, no passado,
é um ponto muito importante que a gente já vai falar. Elas eram autênticas, né? São autênticas que são emitidas pelo Estado. Tem toda essa questão de a gente conseguir ver a autenticidade da nota. Também serve como propaganda política. Então, quando se lança uma nova nota, quando se toma alguma decisão, o presidente do banco assina a nota, tem lá Deus seja louvado, né? E é fácil de carregar em grandes quantidades, inclusive dentro da cueca, né? Então a gente viu aí vários exemplos de os defensores da democracia aí, né, os nossos políticos, de usando essa facilidade do dinheiro para, né, carregar bastante dinheiro até dentro da cueca, porque é bem fácil de carregar, mais fácil do que, né, moedas de ouro ou prata. Então ainda bem que a gente mudou para papel moeda aí. E claro, né, que toda essa confiança também é uma pitada aí de coerção, porque se você não pagar um imposto do Brasil, né, em reais, provavelmente eles vão vir atrás de você também. Então tu não pode escolher o que tu quiser aí e tem que aceitar a moeda aqui onde você mora, né? E um ponto muito importante de dinheiro são esses dois melhores amigos aqui. Então, os bancos e os governos. Por que são melhores amigos? A gente vai ver a história também um pouco por trás disso, tá? Mas praticamente qual que é o papel de cada um? O banco, ele vai guardar o ouro e a prata, e também vai ali emprestar dinheiro, né? Vai dar crédito às pessoas. E os governos é quem controla e manda no dinheiro, é quem diz qual é o dinheiro utilizado, é quem diz, né, qual é a nota que vai sair nova, e também é a pessoa que mais pega dinheiro emprestado dos bancos. Isso historicamente, tá? Que eu vou trazer alguns dados aqui agora. Então, lá no século XIX, os bancos já existiam, né? Já eram os responsáveis por pegar o dinheiro da população, guardar, dar lá crédito, né? Ou pagar juros a essa pessoa, se ela deixa o dinheiro com eles, e também pegar esse dinheiro e botar para circular de novo na economia, cobrando juros. Então o banco faz o papel de pegar o seu dinheiro, te pagar 2%, 3%, 6% por esse valor, e pegar o teu dinheiro agora e emprestar para quem quer, cobrando 12%, 15%, assumindo o risco que essa pessoa não vai pagar, né? Então nem tudo é injusto, né? O banco tem esse lucro porque ele assume o risco que aquela pessoa pode não pagar a sua dívida que ele fez com o banco, certo? E o que os bancos começaram a perceber lá no século XIX? Quem depositava dinheiro não vinha sacar o ouro e a prata. Então podia dar dinheiro e papel para eles. Eles não vinham sacar o ouro e prata porque o dinheiro e papel estava funcionando na economia, né? Não precisava ir lá, não, isso aqui eu tenho que ser no ouro ou na prata, não posso pagar com dinheiro e papel. Não, no século XIX podia entregar papel que funcionava para tudo. Então os bancos fizeram o quê? Não vamos mais emprestar somente o que a gente tem. Então se eu tenho 1 milhão de... se eu tenho um número mais baixo, se eu tenho 5 mil reais dentro do banco, que eu peguei ali que as pessoas depositaram 5 mil reais em ouro, eu posso emprestar 5 mil reais, né? Porque eu tenho aquele ouro garantido, certo? O que os bancos perceberam? Não precisamos ter 5 mil para emprestar 5 mil. Eu posso ter uma pequena fração disso porque ninguém vem buscar. Então eles fizeram a reserva fracionária. Eu tenho 5 mil, mas eu estou emprestando 50 mil. Isso é a nossa lei hoje, né? A gente tem o Acordo de Basileia, que ele obriga os agentes financeiros dos bancos a ter uma reserva de 10% dos depósitos recebidos. Então, recebo 5 mil, eu posso guardar só 500 reais, mas eu ainda tenho 5 mil para emprestar. Então, nesse exemplo aqui, vem o João e ele deposita 1.000 reais no banco aqui para mim. Peguei 1.000 reais do João. Eu posso pegar desses 1.000 reais, eu tenho que separar 10%. Então, 100 reais eu tenho que guardar no banco como uma reserva. Só que ela é fracionária. Então, os outros 900 reais eu posso emprestar para o Reginaldo e o Reginaldo usa esse dinheiro. Vai embora. Eu dou lá um crédito para o João, ele usa um cartão de crédito, né? Ele usa um crédito bancário. E eu emprestei 900 para o Reginaldo. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar 1.900 reais circulando na economia. Porque o João ainda pode usar os 1.000 reais dele, caso ele venha sacar, né? Mas ele tem lá o dinheiro em papel. Lembrando que a gente está falando da troca de eu deposito o ouro e pego o papel, né? Então, eu tenho 1.000 reais na mão que eu posso gastar, porque meu ouro está lá. E eu tenho 900 reais que eu acabei de emprestar para o Reginaldo. Então, eu tenho 1.900 reais na economia. Esses 900 reais surgiu do nada, do vento. Simplesmente de uma reserva que eu não preciso ter ela completa. E você pode pensar, mas como assim? É assim? O povo não se revoltou? Ninguém percebe. Ninguém percebeu
que os bancos agem assim. Não é algo que foi um absurdo no momento. Os próprios governos criaram políticas para isso ser tudo bem. Quando o governo fala que um banco pode falhar, né, nos seus pagamentos, e o governo vai garantir, vai ter lá um crédito garantidor, né, o famoso 250 mil reais, que se um banco falir te garante que vai te devolver esses 250 mil, é o governo que vai pagar esses 250 mil. Né? Então, essa política ela é justamente para isso, para o banco conseguir fazer a reserva fracionária e se vier a quebrar, se vier dar alguma zebra, como já deu no passado, a gente já vai falar sobre isso, o governo consegue lá e salvar o amigo dele. Então, no presente, o homem praticamente confia no homem. Por quê? Acordo de Bretton Woods. Então, 1944, pós Segunda Guerra Mundial, o lado vencedor, Estados Unidos, os aliados, né, se reúnem lá em Bretton Woods, que é uma cidade nos Estados Unidos, e eles vão decidir o futuro da economia global. Principalmente para dois motivos. Reconstruir os países destruídos, literalmente destruídos por bombas, ataques da guerra, na Europa, né? Japão também um pouco. Então, reconstruir esses países. E o segundo objetivo de ter ali, né, um comércio saudável, uma paz duradoura. E isso a gente só consegue com uma moeda forte. E que moeda forte foi decidida, que seria a moeda forte do mundo em 44. Essa tá bem fácil, eu vou esperar 3 segundinhos aí para você acertar essa resposta. Escreve aqui nos comentários. Em 1944, qual foi a moeda definida como moeda global? Vamos lá. Escreve aí, galera. Então, o dólar vai ser a reserva mundial de valor. Os governos, os políticos lá vão dar o ouro, a prata, aos Estados Unidos, que na época já detinha 70% do ouro mundial. Então, os países da Europa vão dar o ouro para os Estados Unidos vão entregar dólares em troca e vão ajudar os países nessa reconstrução. Então, decidimos uma moeda forte para a nossa economia e agora todas as outras moedas são lastreadas nessa moeda forte, porque o ouro os Estados Unidos vai guardar e ele vai entregar dólares. E se você usa lá o real, usa o euro, usa o yuan, enfim, você vai lastrear essa moeda em dólar. Então, fica fácil, né, ali os câmbios. E aqui, né, é o exemplo de uma onça de ouro, que na época ela foi definida, é uma unidade de medida de ouro, tá? Uma onça de ouro. É mais ou menos 31 gramas, para você entender. Então, ela foi definida em 35 dólares. Esse foi o preço definido de ouro para dólar. Então, se você entregasse uma onça de ouro, os Estados Unidos te entregavam 35 dólares. E assim foi por muito tempo, por aí quase 30 anos. Quando em 71 veio o choque do Richard Nixon. Richard Nixon, esse cara aqui, foi um dos presidentes dos Estados Unidos aí, né? E em 71 os Estados Unidos estavam sofrendo com algumas coisas, principalmente alta inflação nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, que durou ali aquela década ali, né? E foi extremamente cara para os Estados Unidos. Lembra lá da historinha de imprimir dinheiro, né? De falsificar as moedas para pagar soldado? É sempre guerra, galera. Sempre guerra que move aí essas decisões políticas, econômicas aí que afeta nós, né? Que não queremos guerras. Então, guerra do Vietnã, extremamente cara. E um fato curioso, né? Os Estados Unidos tinha em caixa 10 bilhões de dólares em ouro. E o resto do mundo tinha em papel, para trocar por esse ouro, 50 bilhões. 5 vezes mais do que os Estados Unidos tinham realmente de reserva. Então, se todos os países quisessem trocar, ou melhor, né, 20% dos países quisessem trocar pelo ouro, os dólares que eles tinham lá nos bancos, né, em reserva nacional, ia faltar ouro para os Estados Unidos pagar. Até um fato curioso é que a França, isso aqui tem, se você vai encontrar aí informações que dizem que é verídico, informações que dizem que foi mais uma lenda aí, mas a França encostou um crusader lá, um navio de guerra, encostou lá nos portos dos Estados Unidos e falou: olha, eu trouxe os dólares aqui, eu vim buscar os ouro. Eu vim buscar o ouro. Então, foi isso um dos motivos para isso aqui. O Richard Nixon, ele vem na TV aberta dos Estados Unidos, em horário nobre, e ele manda essa braba aqui. Ordenei ao secretário do Tesouro, o John Connally na época, a suspensão
temporária da conversibilidade de dólar por ouro. Então, galera, por enquanto, tá? Temporário aqui, não pode mais trocar dólar por ouro, tá? Simplesmente lançou essa. Ah, e mais uns bônus, é claro, né? Imposto de 10% sobre toda importação, muito parecido com as tarifas do Trump que ele está fazendo agora. E introdução ali de controle temporário de preço e salário para controlar a inflação. Isso aqui foi caótico para o mundo todo, tá? Porque ninguém entendeu nada. Ele gastou esse ano e mais o próximo ali em negociações políticas para refazer as alianças que foram quebradas com essa decisão. E de temporária, essa decisão não teve nada. Ela dura até hoje, tá? E qual foi a consequência de 1971 dessa decisão do Nixon? Lembrando, né? Não dá mais para trocar dólar por ouro. Então o dólar não tem mais um rastro, né? Eu não preciso mais dizer que 100 dólares é igual a 3 onças de ouro. Eu posso começar a mudar essa balança aí. E essa balança, ela começou a mudar em 71 e ela afeta a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar sobre o dinheiro, sobre as nossas decisões da vida até hoje. E tem um site chamado What the Fuck Happened em 1971, né? Que ele ilustra com alguns gráficos algumas mudanças no comportamento do mundo, das pessoas que a gente teve a partir desse momento. E eu vou trazer alguns mais impactantes aqui para vocês. Todos são, tá? Sugiro depois acessar nesse site, eu vou deixar na descrição aqui, mas vamos ver aqui os principais que eu encontrei. Então, o primeiro gráfico que a gente vê aqui é a questão da produtividade versus a compensação do trabalhador, né, do salário do trabalhador por hora, né? Então, de 48 até 71, até 72 aqui, né, a gente percebe que a compensação, ela seguia a produtividade. Então, se eu produzo mais, né, eu recebo mais, eu sou compensado da mesma proporção. E em 71 tudo muda. A produtividade continua disparando, até na mesma sequência aqui, né, na mesma intensidade, e a compensação estagna. Fica aqui, ó, 115% só disparou, né? Então, dobrou um pouquinho aqui, mas não saiu dessa linha aqui, né? Então, a gente percebe que a produtividade explodiu, mas a compensação do trabalhador se manteve a mesma até os tempos atuais. A gente já está aqui em 2017. Outro gráfico bem interessante. O preço unitário de uma lata de tomate pelado, né? Um molho de tomate dos Estados Unidos, desde 1895 até agora. Então esse é um produto bem antigo ali, né? Então ele vem sempre na faixa de 10 centavos de dólares desde 100 anos atrás aí, até aqui ele começa a dar as primeiras disparadas. Então no início da década de 70, né, ele começa a disparar o preço em relação a, claro, né, ao salário do trabalhador, né? Então a gente percebe que disparou. Isso aqui a gente fala do molho de tomate, mas isso se reflete em qualquer alimento, qualquer produto. Preço de bens e serviços. Então teve alguns picos nas guerras, né, que é natural, né? A produtividade de serviços e bens aumenta, porque tem mais necessidade. Alguns picos em 1913, Primeira Guerra, Segunda Guerra, 71, dispara qualquer índice aqui, dispara e vai lá para as alturas. Preço da eletricidade, comida, frutas, 71, dispara. Crescimento do salário versus o preço de algum imóvel. Então, aqui em preto, né, e vermelho, é aqui, ó, o income, que é o salário, né, de Boston e Nova York. E aqui o preço médio das casas nessas regiões. Então, seguia e depois disparou. Então, aqui o preço entre casas e aluguéis, né? Então, o preço da casa dispara e que os aluguéis, né, o número de aluguéis se mantém o mesmo. Então, não tem mais gente alugando, não tem menos gente alugando, está na média. Mas o preço das casas dispara. Quanto tempo tu tem que economizar para comprar uma casa? Em 1970, até 1970, tu precisava economizar 2 anos e meio. Economiza 2 anos e meio do teu salário, faz as contas aí comigo. Pega o teu salário e faz vezes, né, 30, que vai dar ali 2 anos e meio, certo? Então, se você ganha
R$ 2.000 vezes 30, R$ 60.000. Agora você pega esse dinheiro e vai comprar uma casa. Porque esse é o preço que custava uma casa lá na década de 70 e até antes disso. E depois a gente veio disparando. Aqui até, na minha realidade aqui da minha cidade, 7 anos de salário não compra uma casa não. Um salário médio, né? Tem que ser uns 10 aí, tá? Um pouco mais aí. Número de advogados. Então ele vem padrão, assim, né? Em relação à população, né? Então a cada 1.000 pessoas, o número de advogados. E em 71 dispara também. Número de crimes. População carcerária. 71 dispara. Homens, né? O índice e mulheres. Número de divórcios. Por algum motivo essa imagem aqui ficou um pouco desfocada. Mas o número de divórcios, depois de 71, dispara. Então vocês começam a perceber que isso aqui começa a impactar na sociedade. As pessoas se divorciam mais, as pessoas cometem mais crimes, são presas, né? Os preços das coisas começam a aumentar. Então você consegue fazer as conexões de uma casa começa a ficar mais cara. Logo, eu não consigo ter uma visão de futuro que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu consigo economizar para comprar uma casa. Então eu faço o quê? Eu gasto esse dinheiro antes. Porque, né, eu vou esperar 10 anos para comprar uma casa? Quando a percepção de alguém lá de 70 era o quê? Cara, se eu guardar um ano, já é metade da casa. Se eu guardar um ano de salário aqui, metade da minha casa tá pronta. Então eu já posso ali me casar, criar uma família que vai dar tudo certo. Agora não, agora são 10 anos. Então você tem que esperar 10 anos para conseguir a tua casa e depois ele construir tua família ao mesmo tempo. Então as prioridades temporais das pessoas começam a mudar. Elas começam a preferir o prazer imediato, que é o quê? Eu vou gastar esse dinheiro agora com algo que eu quero agora, porque guardar eu não consigo, é inimaginável, eu não consigo nem entender. Se eu guardar 10 anos de salário para comprar uma casa. Então é muito tempo. E a gente começa a refletir isso na sociedade em si. Pessoas se divorciando, crime crescendo, filhos por mulheres baixando. Por quê? É mais caro. Ficou caro ter filho, a gente faz conta. Na época ninguém fazia conta. Vamos ter 5 filhos, vamos ter 4, vamos ter 10. Tá tudo bem? A gente vai dar conta? Ninguém vai passar fome. Hoje não, a gente faz a conta para ter um filho. Para ter um filho a gente já começa a fazer conta. Obesidade entre as crianças, obesidade infantil, também dispara. Então tudo impacto dessa bendita data 1971. E aqui a inflação acumulada. Então ela vinha padrão, né, em um ritmo normal até os anos 70 e depois ela dispara. Então a gente tem todos esses dados, todas essas informações, né, que desde 71 moralmente a sociedade foi abalada, né? Então as pessoas estão se divorciando, não estão casando, não estão tendo filho, não estão levando em consideração os aspectos principais da vida, né? Então a gente começa a perceber que o quão profundo uma decisão política importantíssima, que parece que ele foi na TV e falou isso, beleza, mas olha o quanto isso impactou nas nossas vidas. E hoje, como a gente já vive, né, 40 anos depois, 50 anos depois dessa decisão, a gente não percebe que o mundo era diferente. A gente vê os filmes, vê as séries dessa época de 40, 50, né? Por exemplo, o Homer Simpson. Ele, na realidade dele, ele é um homem que só ele trabalha na casa, ele sustenta 3 filhos, ele tem 2 carros, ele tem 2 animais, a esposa dele não trabalha, ele tem uma casa, ele viaja todo ano para fora do país. É óbvio que é um desenho, mas ele é baseado, né, em pessoas, em vidas, porque senão ele não ia funcionar, as pessoas não iam se identificar com ele. Então, ele é baseado na realidade daquele público que lhe foi oferecido, que é a galera que vivia nessa época. Que realmente, a vida é assim. Eu acumulo 2 anos de salário, 3 anos, eu tenho casa, carro, família, e eu sustento a família de boa. Isso era honra. A questão de trabalhar não era, eu vou trabalhar pra não passar fome. Não, era uma honra. O trabalho que tu tinha, o cargo que tu tinha, tu utilizava aquilo como uma honra pessoal. Hoje em dia a gente quer trabalhos fáceis e enriquecer de maneiras mais rápidas possíveis. Então, é jogo do tigrinho, é apostas, eu vou pra internet porque é fácil e eu vou fazer isso, é golpe. A gente quer maneiras fáceis de conseguir dinheiro porque a maneira normal, a maneira natural de trabalhar é insuficiente.
Hoje, trabalhar 8 horas por dia, 12 horas por dia, ela é muito menor a compensação de que quem trabalhava esse tempo há 50 anos atrás. Então, isso tudo impacta, né, negativamente aí a nossa sociedade. E não para por aí, tá? Não para por aí. Se segura que vem mais.